Gente, agora eu vou começar a plantar mostarda. Então, mostarda, né? Tem gente que conhece, outros que não. É uma folhagem bonita. Ela tem um gostinho um pouco ardida para quem não está acostumado, mas é um sabor atípico dela, igual se imaginar assim uma rúcula, tem um gosto atípico da rúcula, né? Então ela tem um gostinho um pouquinho ardido. Mas assim, serve fazer um monte de coisa, né? Uma das coisas que mais a gente faz é a salada, mas dá para fazer refogado e tal. E é uma verdura que nesse período do ano, que está mais fresquinho, desenvolve muito bem. Então eu vou mostrar algumas características dela, já está pronto para ser transplantado, né? E mostrar como é que foi preparado o solo e alguns detalhes a mais. Primeira coisa, isso aqui é a muda desenvolvida, né? Está aqui na bandeja, está pronto nesse estágio. Ela desenvolve muito rápido, né? Então foram colocados 3 sementes em cada célula e conforme vai brotando, você escolhe o que está mais no centro, o que está maior, mais bonito, resumindo, né? E faz o desbaste, já deixa crescer, já ir desenvolvendo só com um pé só. Se você esperar crescer para depois fazer o desbaste, estraga o sistema radicular. Então quando é bem pequenininho ainda, vai lá e já faz o desbaste. O canteiro que eu vou plantar é esse aqui. Ela tinha alface outro dia, alface que eu mostrei outro dia colhendo, acabou. Então já imediatamente já tombei, preparei já para receber a mostarda, né? Então quando você está assim num ciclo plantando, principalmente verdura e hortaliça, se você esperar acabar para depois fazer a muda, tudo bem que se descansa um pouquinho a terra, mas ele fica, digamos assim, meio fora de tempo. Então eu gosto de ir fazendo mais ou menos, antes de terminar a alface, já vou preparando a sementeira da próxima cultura, né? Só que aí tem aqueles detalhes, tem que escolher o local para cada cultura, onde tem mais sol, menos sol, tipo de solo. Na verdade, assim, é um pouco de bom senso, o que na sua cabeça acha que é o correto, né? Então aqui, ela já foi tombada. Então como já foi feito o primeiro plantio, que eu dou um período de descanso, né? Mas assim, a primeira tomba é o mais difícil, que o solo está um pouquinho mais duro, mesmo sendo o local onde já tinha canteiro, né? Então já foi feita a primeira, então fica mais fácil tombar. Mas tem que tombar, acertar certinho, limpar direitinho, né? E preparar. Agora, tem um detalhe. Sempre, às vezes, eu comento a questão do calcário, né? Nesse caso, que eu acabei de colocar calcário na cultura passada, digamos, já foi feita a correção do ano, às vezes, no bom senso, a gente acha até que precisa um pouquinho mais futuramente, né? Mas assim, foi feito agora recentemente, questão de 60, 70 dias aproximadamente, então não há necessidade de colocar calcário de novo, né? Que eu estava tombando, a cor da terra está bonita, está bem consistente, tinha bastante minhoca no solo, então quer dizer, deve estar bem equilibrado, né? A alface também desenvolveu muito bem. Então, calcário não coloquei dessa vez. Só que assim, né? Falando específico ali no raciocínio do calcário. O calcário, a principal ação que ela tem com a terra de imediato, é o que todo mundo imagina de cara, né? É corrigir a acidez do solo, abaixar o pH. Que pH, quando a gente fala pH que se associado à acidez, assim, né? A gente fala assim, pH está alto. Quando fala pH está alto, é porque está alcalino. pH baixo significa acidez. Agora, quando fala acidez está alto, aí já está dizendo a palavra correta, né? Correta não, já está falando a palavra acidez, né? Então, muita gente confunde isso aí. O calcário, ele fornece cálcio e magnésio, que a planta absorve como nutriente. Então, agora no decorrer do plantio, eu vou ter que repor alguma coisa. Então, o certo é a análise de solo, para ver o que contém, mas como é as coisas rápidas, assim, praticamente para consumo, então não dá tempo de fazer tanta análise de solo, né? Que você vai colocando a adubação, a análise de solo vai mudando o resultado, né? Então a gente faz mais ou menos no bom senso, mas de qualquer forma, cálcio e magnésio, que justamente é o que calcaria fornecer de imediato, eu tenho que colocar à parte. Isso aí, eu vou fazer essa reposição, depois que transplantar, passar mais ou menos entre 10 a 15 dias, mais ou menos 10 a 15 dias, eu devo começar a repor magnésio uma vez, né? E cálcio eu devo fazer uma vez por semana, alguma coisa que eu vou aplicar foliar. Agora, aqui no preparo do solo, o que foi feito, né? A mostarda, ela é uma folhagem vigorosa. Toda planta que tem esse desenvolvimento rápido,
né? Rúcula também acontece, a mostarda também acontece, a selga acontece, milho também. Tudo que desenvolve a parte vegetativa, a parte verde, que cresce assim rápido, acaba necessitando de mais nitrogênio. Então, se falta nitrogênio, a planta começa a ficar amareladinha ou não cresce. Então, percebe pela coloração da folha. Mas é justamente pelo rápido desenvolvimento. Então ele necessita de absorver nitrogênio rapidamente e a raiz ainda não está pegando toda a adubação. Esse é o detalhe, né? Então, se a raiz, vamos supor, né, uma imaginação, a planta está pequena, mas a raiz está grande, ele consegue absorver mais ou menos onde é que se colocou a adubação. Só que nesse caso, a raiz está pequena e a planta está crescendo. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Fazer um anelamento, não precisa colocar nitrogênio, você pode colocar esterco de galinha direto, que ele resolve o problema. Né? Que esterco de galinha tem uma boa porcentagem de... Não é tão alto igual o nitrogênio puro, né? Igual a ureia, mas ele resolve com certeza. Né? Então, você coloca próximo da raiz, ele absorve aquele... Corrigiu, nisso a raiz, sistema radicular, ele desenvolve e consegue captar a adubação que você fez. Que foi colocado... sempre de uma cultura para outra tem resíduo de adubação, tem resíduo, não é que fez uma plantação foi a zero, tem resíduo, então você não precisa assim, ficar tão preocupado com nenhuma terra nova que você planta pela primeira vez. Mas foi colocado aqui 400 gramas de esterco de galinha curtido e 100 gramas de adubo NPK 10-10-10 para início. Outra coisa importante, o certo é esterco se misturar na terra algo em torno de 10 dias de antecedência do plantio. Né? E adubo químico, embora que seja químico, o correto seria bom para a planta responder bem, seria conseguir incorporar algo em torno assim, de 3 a 5 dias de antecedência também. A terra já vai absorvendo, então quando você coloca a planta, a reação é imediata. Por exemplo, esterco de galinha, né, ou de boi, qualquer coisa, esterco orgânico. Muita gente acha que coloca a planta, aproveita de imediato. Não, não é assim não. Esterco orgânico, ele tem que mineralizar primeiro. Depois da mineralização, que a planta aproveita. Então, se você coloca um pouquinho antes, ele já adianta o processo. Né? Então, por isso que é bem você colocar, deixa assentar direitinho com a terra. Agora, muitas vezes, não dá tempo. Então, quando não dá tempo, calcário é uma das coisas mais importantes, que se calcário se colocar junto, ele neutraliza o nitrogênio, né? Então, de preferência, coloca sempre antes, se for o caso do calcário, não foi aqui. Então, o calcário já foi da vez passada. Aqui, como falei, 400 gramas de esterco curtido, a adubação química, faz uns 3 dias. Então, o certo era exatamente essa passagem, né? Uns 10 dias para orgânico e uns 3 a 5 dias para químico. Mas foi colocado junto, passaram somente 3 dias. Mas não tem problema não. Você coloca, já adiantou 3 dias, a planta já absorve mais rápido também, né? Então eu vou fazer o plantio agora. Pronto, eu já fiz o plantio, que o canteiro já estava pronto, adubado, né? Estava pronto, só transplantei, né? Então, a mostarda, ela é bem vigorosa, tem umas folhas grandes, né? Para quem conhece, o tamanho de uma folha de acelga quando está abrindo, né? Então, a distância, tem que tomar cuidado na distância aqui, né? Ó, uma coisa interessante. Quando você dispõe de muito espaço, canteiros bem definidos, canteiros grandes, você pode até plantar enfileirado, que não tem problema. Caso, por exemplo, meu canteiro, assim, é um canteiro normal, relativamente grande, né? Mas tem uma boa distância também, largura, comprimento. Mas como é uma folhagem assim que cresce muito, na hora de plantar, é assim, pequena dica, mas para quem serve, eu sempre faço esse sistema. Em vez de plantar alinhado, eu planto em triângulo, né? Então, tem um pé aqui, outro no bico de lá e fecha o triângulo para cá. Aí o próximo vai para lá, o próximo vem para cá. Então, fazendo na forma de triângulo, você consegue intercalar melhor, cabe mais planta e, obviamente, se você estiver economizando espaço, as folhagens se encontram menos se tivesse alinhado, né? E é assim, daqui até em linha reta, 60 centímetros. Então, lá de lá, tá mais ou menos isso aí. Não medi, mas é mais ou menos. Esse, quando cruza, dá aproximadamente a haste do triângulo, digamos assim, né? Não a base está aqui. Esse, um dos lados, ele vai estar aproximadamente 40. Então, tá assim, 40, 40. E aqui, mais ou menos 60. Ali 60, ali 40. Lá de lá, obviamente, a situação inverte, né? Ali tá 60 e quando vira para cá, fica 40. Então, é um sistema que eu utilizo para cultura que utiliza mais espaço, ele funciona bem.
No histórico da semente, depois de plantado na sementeira, foram mais ou menos 6 dias, né, que não nasce junto, né, 6 dias para germinar, mais 11 dias para ela atingir esse tamanho que acabei de transplantar. Então, no total da sementeira até o transplante, são 17 dias. Agora, não do dia que eu transplantei, mas da data da sementeira, ela vai ficar bom para consumo aproximadamente na casa de 55 a 65 dias aproximadamente, ele está bom para colheita. Aí eu mostro novamente, né? Agora, tem uns detalhes também, que só no decorrer que eu fico sabendo, mas essa questão do nitrogênio que eu comentei, embora que está bem adubado, tem resíduo da cultura anterior, né? Que também era uma coisa que usava bastante nitrogênio, que é a alface. Pode ser que daqui mais ou menos desse momento, daqui uns 15, 20 dias, haja necessidade de reposição, que eu estava comentando, do nitrogênio principalmente. Só que aí, só para fazer esse vídeo, talvez não sei se compensa. Então, às vezes eu finalizo na colheita, explicando o que foi feito nesse intervalo. Eu estou com a intenção de aplicar, né, ajudar assim no crescimento. Não é bem crescimento, porque o esterco de galinha é o principal para verduras, ele resolve quase todos os problemas, né? Só que quando a gente quer assim, alguma coisa muito bonita, tem coisas que às vezes custa, em termos de valor, custa barato, e a planta responde muito bem. Só que não é assim, só por causa desse adicional que ele vai ficar bonito. Na verdade, a base tem que estar pronta. O que você vai colocar a mais é um acessório, digamos assim, para realmente a planta poder ter toda a energia para aproveitar a adubação que você fez. Então, pode ser que eu faça mais alguma coisa, mas aí depois eu falo na época da colheita. Aí eu sei o que foi feito. Bom, gente, então agora dando sequência, né, do plantio da mostarda, eu vou começar a colher a mostarda, seria a primeira colheita. Então, eu vou passar da finalização da muda colocada no chão até agora, o que foi feito, o que aconteceu. Então, uma das coisas é isso aqui, né? Mesmo com um distanciamento relativamente grande que eu deixei entre planta, ela é muito vigorosa, e aqui ela cresceu, acho que até mais do que estava imaginando, e as folhas já começou a cruzar, ó, um tampando o outro. Então, esse que fica aqui embaixo, ele fica atrofiado por falta de sol. Então, como agora já está no período bom para se colher, eu já vou começando a colher os grandes, para tirar os pequenos de baixo, para poder desenvolver rapidamente. E também outro que não dá tempo de comer tanto, se deixar tudo para uma vez, né? Então ela está assim, do dia da sementeira até agora que eu vou tirar o primeiro pé, ela foram uns 52 dias. E da data que eu transplantei a muda aqui, né, até agora, são 35 dias que passaram. Uma das características da mostarda é que ela tem umas folhagem bem vigorosa, grande, então ela necessita de muito nitrogênio, né? Então, nitrogênio, esterco de galinha pode corrigir, né? E realmente aconteceu, agora 25 dias depois de plantado, cerca de 10 dias atrás, eu fiz uma adubação em cobertura justamente para corrigir, ó. Então, pode ver que tem umas folhas mais antigas, amareladas, isso aqui, mas os novos já está tudo verdinho, já foi rapidamente, questão de 2 dias ele começa a corrigir, né? Para cá, tinha mais um caso, ó, aqui, tinha um amarelado, aí pode ver que já corrigiu também. Só que tem um detalhe, né? Eu coloquei aqui 70 gramas de esterco de galinha, mais 30 gramas de NPK por pé. Misturei já os dois juntos, uma aplicação única. Só que na hora que a gente vai colocar esse anelamento, a gente coloca próximo do pé, algo em torno de 10 centímetros, né? Então aqui dá para ver um pouquinho, esse escuro aqui, esterco, branquinho é bolotinha de adubo, né? Aqui, então dá para perceber. Então o que acontece? Essas folhas são assim bem sensíveis. Então se você tentar levantar a folha para adubar, ela quebra. Então tem que ser com muito cuidado e para fazer essa aplicação ao redor do pé. E outra coisa, né? A mostarda, ela é parecida com a selga, inseto gosta muito. Então pode ver que tem vários furinhos, principalmente em folha mais velha, né? Aqui no meio não tem. Vai ver que tem uns furinhos, mas é normal, que isso aqui é uma produção orgânica, né? Então tem a tendência de ter inseto mesmo. Até mostra que não tem inseticida, né? Mas para combater esses insetos, de uma certa forma, controle, foi utilizado cada 10 dias óleo de nim.
E óleo de nim, além de combater inseto, se pegar, ela elimina. Ou se o inseto come a folha que está com contato com o nim, pode ser eliminado também. E às vezes, no pé da planta, né, bem no talo, deixa eu ver aqui, bem no talo, devido a esse sombreamento que a própria planta faz, e a gente joga água 2 vezes por dia pelo menos, às vezes dá podridão. Então, o nim, ele cai aqui pelas folhas e concentra no pé, e ele combate esse podridão também. Assim, de uma certa forma leve, né? Coisa pesada tinha que ser outra coisa, mas de uma certa forma ele combate. Então ela serve para as duas coisas. Outro detalhe é isso aqui. Esse furinho, pode ver que ele é diferente, tem uma bordinha branca, né? Então ela estava com uma lâmina branca, depois ele furou. Pode ter sido algum inseto, né? Uma larva minadora que entra, às vezes ele faz alguma coisa parecida, que ele fica entre o tecido e come, às vezes a folha é sensível e fica um buraco desse tipo, né? Mas quando fica um tecido branquinho, muitas vezes, não é muitos casos, é um e outro só, pode ser falta de cálcio. Então, justamente por questão da planta desenvolver a parte foliar muito vigoroso, que entra no nitrogênio, o cálcio ele dá estrutura para a folha junto com o nitrogênio. O nitrogênio cresce e o cálcio, digamos que dá estrutura. Só que o cálcio ele tem um detalhe, que a planta tem, o cálcio tem baixa mobilidade em relação ao nitrogênio na planta. Então, para a planta absorver do solo, para poder abastecer as folhas rapidamente, às vezes falta cálcio. Então, nesse caso, eu apliquei semanalmente um adubo foliar de cálcio e uma quantia mínima de boro, mas já está misturado as duas, já um formulado próprio. Porque o boro, ele é assim também, né? Embora que com essa adubação, o trato que foi feito, desde o preparo, não há necessidade do boro. Mas se tiver uma coisa mínima, não vai fazer mal não, ele faz muito bem, né? Então, não está dentro, é que estava no formulado do cálcio. O cálcio, sim, essa planta, pelo desempenho da folha, ele precisa para dar estrutura, que o nitrogênio ele desenvolve muito rápido as folhas, né? E a mostarda, ela tem um paladar parecido com a selga, né? Então, para quem comeu, a selga nas folhas mais velhas, ela é ligeiramente mais ardida, não a parte branquinha. E a mostarda tem um gosto parecido. E para colher, ele é filho único também, né? Então tem que ser cortado o pé, bem ali, olha lá. Eu vou ter que usar duas mãos, eu vou cortar, depois eu mostro. Ó, tá aqui. Tem que cortar pelo pé, ao tamanho. Aqui estou mostrando com a mão só, é mais difícil, mas ó, olha o tamanho. Tá aqui na cesta. Olha a folha dela, ó. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos de comprimento. Bom, espero que tenha passado todos os detalhes necessários para quem tenha curiosidade ou queira plantar. Tá desde o início certinho. Imagino que não faltou nada.